Nós vamos então falar sobre predestinação e livre-arbítrio aqui. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos da Bíblia Sagrada. 3 passagens da Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer aqui essa leitura. A primeira delas, que nós vamos ler, está em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e versículos 5. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Vou pedir ao irmão Fernando, faz essa leitura aí, Fernando, por favor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Também vamos fazer uma leitura, também mais uma outra passagem da palavra de Deus, Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a terceira leitura, só para a gente ter como textos básicos, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. E, sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para quem? Para quem? Ele veio ser uma causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Bem, então você que quiser anotar, anote aí essas 3 passagens, não é? Efésios capítulo 1, só para a gente ter como base, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Tito 2:11 e Hebreus 5:9. Bem, só botar água aqui, vamos nós. A Bíblia fala de predestinação? Claro que a Bíblia fala de predestinação. Primeiro vamos definir a palavra. O que significa predestinação? Significa determinar o futuro. Então, predestinar é determinar o futuro. A Bíblia fala de predestinação? Sim. A gente encontra na Bíblia 3 tipos, ou melhor, 3 povos, tipos de gente que estão predestinadas. A gente encontra na Bíblia. Número 1, Deus predestinou a semente de Abraão a ser uma poderosa nação para conquistar uma terra prometida, Canaã. Predestinar. O que Deus fala para Abraão em Gênesis capítulo 12? Olha, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma bênção, não é? Eu vou engrandecer o teu nome, não é? Eu vou te multiplicar, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus estava determinando o futuro da semente de Abraão. Deus estava dizendo que em Abraão ele faria uma grande nação. Determinou o futuro dessa semente e determinou para que Israel possuísse a terra prometida, como também determinou que um dia Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Messias e é o Senhor. Isso é predestinação. Está determinado, foi determinado que Israel possuísse uma terra. E também está determinado que Israel, que o povo de Israel vai um dia reconhecer que Jesus é o Messias. Há também um outro grupo que a Bíblia fala que está predestinado. O Salmo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Quem vive no pecado vai para onde, gente? Quem vive na impiedade vai para onde? Quem não crê em Deus vai para onde?
Então, está determinado que quem não crê, o futuro já está determinado de que quem não crê em Deus, quem não aceita Jesus, quem vive no pecado, vai para onde? Para o inferno. Então, os ímpios, os pecadores, estão determinados a ir para o inferno. E há também um outro grupo, que a Bíblia fala que está predestinado, que é a igreja. Para onde vai a igreja? Para onde é que vai a igreja? É para o céu. Determinar futuro, predestinar e determinar futuro. O Senhor determinou o futuro de Israel, o futuro dos ímpios e o futuro da igreja. A igreja vai para o céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Podia citar tantas passagens sobre isso, mas uma delas é essa. Nós encontramos lá o apóstolo Paulo falando sobre a vinda de Cristo. E ele diz assim, olha, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Eu também creio. Agora escute o que eu vou falar. Nós não acreditamos numa predestinação fatalista. O que é predestinação fatalista? É de que Deus já fez escolhas antecipadas de quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Deus já escolheu quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. É isso que nós não acreditamos e vamos provar aqui nessa manhã. Nós acreditamos que a igreja vai para o céu. Nós acreditamos que as pessoas que vivem no pecado vão para o inferno. Nós acreditamos em uma parte dessa determinação de Deus já aconteceu e a outra vai acontecer. Israel conquistou Canaã e que Israel vai reconhecer o Messias. Nós acreditamos nisso. O que nós não acreditamos é que Deus faça escolhas individuais de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Nós vamos começar a analisar isso e eu vou começar então a mostrar algumas coisas sobre essa questão, primeiro de escolha de Deus. Pastor, mas Deus não faz escolha, Deus não escolhe, Deus não é soberano. Que nível Deus faz escolha? Pelo menos eu encontro Deus fazendo 4 tipos de escolha na Bíblia. Eu encontro Deus fazendo 4 tipos de escolha na Bíblia. Antes de entrar em Efésios 1, 4 e 5, que é o primeiro versículo que eu citei. 4 tipos de escolhas eu encontro. Número 1, Deus escolheu Jesus para vir aqui pagar o preço por nós. É uma escolha primeira. Você pode ver que em João capítulo 6, versículo 38, Jesus fala assim, olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Depois em Mateus capítulo 22, Jesus no Getsemane, ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, ou então, faça-se a tua vontade. Jesus foi escolhido para vir a esse mundo, para morrer por mim e por você. Essa é uma escolha de Deus. Segundo lugar, Deus escolheu Israel com um tríplice propósito. Deus escolheu Israel. Sim, Deus escolheu. Escolheu Israel para quê? Primeiro, para manifestar o seu poder. Segundo, para trazer a palavra de Deus. Terceiro, para manifestar o Messias no mundo. Deus escolheu Israel para isso. Não tem nada a ver com salvação individual. Não tem nada a ver. Esse é o problema daqueles que acreditam em predestinação fatalista. Eles misturam os textos. Aquilo que está falando de uma escolha de Deus para propósitos com escolha para salvação ou perdição. Então Deus escolheu Israel com esse tríplice propósito. Deus escolheu a igreja. E também tem vários propósitos, mas eu posso escolher 3 propósitos pelos quais Deus escolheu a igreja. O primeiro deles, 1 Pedro 2, 9 e 10. O que diz lá? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Primeiro propósito, Deus chamou a igreja para manifestar o evangelho da graça de Deus ao mundo perdido. Segundo propósito de que Deus chamou a igreja, está lá em João 15,16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus chamou a igreja para produzir frutos nesse mundo corrompido pelo pecado, frutos que possam demonstrar que existe um Deus verdadeiro e um Deus vivo. Em terceiro lugar, Deus escolheu a igreja, aquilo que está em Efésios 3:10. E agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? Sabe por que Deus escolheu a igreja? Quando Satanás olha para a terra, ele diz assim: isso aqui é meu, também é meu. Aqui ó, a ganância pelo dinheiro, o poder político, o poder econômico, os prostíbulos, os motéis, a corrupção, ele vai dando, isso aqui é meu, eu domino aqui, eu domino ali. Epa, quando ele vê a igreja, quando ele olha e vê a igreja é uma demonstração visível de que Cristo o derrotou. Quando Satanás olha para a igreja, ele fica sabendo que tem alguém que é maior e mais poderoso do que ele. A igreja é uma demonstração visível do poder de Deus. Pelo menos esses três propósitos. Agora, então, Deus escolheu Jesus para salvar o homem. Deus escolheu Israel com um tríplice propósito: manifestação do poder, trazer a palavra e manifestar o Messias no mundo. Deus escolheu... Ai. Esse negócio aqui falhou, meu filho. Aqui, ó, cortou. Deus escolheu a igreja para com um tríplice, né? O tríplice propósito que a gente poderia até citar mais coisas acerca da igreja, para anunciar e proclamar o evangelho, para dar fruto e para ser uma testemunha a todo o inferno de que Jesus é vencedor. Agora, em quarto lugar, Deus escolhe homens para que os seus propósitos se cumpram. Escolha de homens com propósitos vocacionais e ministeriais. Não é escolha para salvação, não. Deus escolhe. Você, quando é diretor de uma empresa, dono de uma empresa, você não trabalha com quem você quer? Não é assim? Você, quando é dono de uma empresa, você não chama quem você quer para trabalhar? E Deus? Deus trabalha com quem Ele quer. É soberania de Deus. Então Deus escolhe homens para desempenharem os seus desígnios e propósitos. Não é escolha para a salvação. Aí eu fico vendo aquele moço na televisão usando Jeremias 1:5, numa tremenda falta de vergonha do que significa hermenêutica. É uma molecagem deturpar um texto daquele jeito. Leia aí Jeremias 1:5. Eu já vi esse cidadão usar esse texto tantas vezes para falar de predestinação para salvação, e o texto não tem nada a ver com salvação. Vê aí, cita aí, Fernando, por favor. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Epa, eu vejo ele usar isso, tá vendo? Olha aqui, Deus escolheu Jeremias, já estava predestinado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus escolheu ele para quê? Qual é o propósito? Para ser profeta. Para ser profeta. É escolha de Deus para um desempenho ministerial, não é escolha para salvação, não. Isso é uma deturpação da hermenêutica bíblica. A escolha aqui está explicado no versículo. Eu te escolhi desde o ventre para que você seja profeta às nações. Deus também escolheu Moisés. É só você ler Êxodo 3 e 4.